Muito boa noite a todos os amigos, a todas as amigas, a todos os fanelves que acompanham sempre um vídeo novo às 8 horas da noite sobre o livro do Dr. Nick, o audiobook O Rei e Dr. Nick. Hoje vamos iniciar o 6º capítulo e em 1979, após 2 anos e meio da passagem de Elvis, a rede de televisão ABC News resolve cutucar Nick. E a reportagem, veja agora. Tried to hide the amount of drugs the singer had taken the day he died. We will have more on the story behind Presley's death on the ABC News Magazine 2020, which follows next. Elvis Presley, the king of rock and roll, dead almost 2.5 years, but the controversy over what killed him, the overuse of dangerous drugs, rages on. Tonight, a follow-up on that controversy and Geraldo Rivera's investigation of Presley's personal physician, the Elvis cover-up, Part 2. Up tonight, in September 2020, devoted a full hour to an investigative report by Geraldo Rivera on the death of Elvis Presley, a report we called the Elvis cover-up. Well, there's now more to the story, and Geraldo is back to tell us about it. The Elvis cover-up, Part 2. Geraldo. Elvis Presley shared a problem in common with millions of other well-to-do Americans. He was a medical drug addict, maintained in his drug habit by unscrupulous doctors. Doctors who apparently cared more for his business and his friendship than they did for his health or his well-being. Principal among the licensed professionals who prescribed for Elvis what he wanted, whenever he wanted it, was Dr. George Nicopolis of Memphis, Tennessee. The criminal investigation currently pending against him bears the code name Operation Dr. Nick. But you deny that you prescribed large amounts of narcotics to Elvis Presley in the last year of his life. To wit, over 5,000 Schedule II narcotics and amphetamines. I don't have any comment. In Part 1 of the Elvis cover-up, we reported how Dr. Nick prescribed 5,600 narcotic pills to his famous patient in just the last 7 months of Elvis Presley's life. Additional evidence uncovered by investigators for the state of Tennessee indicates that the doctor's pattern of overprescription had been going on for years. According to the Board of Medical Examiners, between January 10, 1976 and August 16, 1977, the day Elvis died, Dr. Nicopolis prescribed 12,000 narcotic pills to the man who was the king of rock and roll. That's 12,000. Because it's difficult for us to comprehend the enormous amount of narcotic pills prescribed by Dr. George Nicopolis to Elvis Presley, we've put together this display. This is what 12,000 pills look like. During the last 20 months of Elvis's life, he received prescriptions for an average of 20 uppers, downers, and other narcotic pills for each day of his life. He also received prescriptions for at least 1 narcotic injection a day during the last 20 months of his life. And remember, what you see here represents just the amount prescribed by a single doctor, Dr. George Nicopolis, and in a single town, Memphis, Tennessee. There were other doctors in Las Vegas, in Los Angeles, and in other cities along the way. I've never seen a human being in my life ever abuse a drug like Elvis did. Ever. By now, the stories of Elvis's drug abuse have been told by enough people, and in sufficient detail that little doubt remains, even among the most ardent Presley fans, that the man had an extremely serious problem. Elvis had taken at least a dozen narcotic pills in the 4 hours preceding his death. There was absolutely no medical justification. His only legitimate medical problem that night was a toothache. His body was discovered at 2:30 in the afternoon by his fiancée, Ginger Alden. She called the aides, who began frantically trying to resuscitate him. He had already been dead at least 5 hours. The cover-up began even when Elvis's body was still on the floor of his bathroom. Minutes after receiving a call for help, an emergency ambulance team from the Memphis Fire Department arrived at Graceland. Ulysses Jones was one of the 2 paramedics dispatched. When we arrived at Graceland into the restroom, we were greeted by some people that was working on when we got there. They were actually working on the body. Yes, sir. Okay, we asked what had happened. Like I said, one of the fellows, a tall, dark-haired fellow, the mustache turned to us and said that he had heard an OD. That Elvis had apparently OD'd. Oh, yes, sir. What did you take that to mean? That he had overdosed. Then what happened? Okay, we asked for the medication, if he was on any type of medication.
They told us yes, and he told us that his doctor was coming and his doctor would help him. Just as we got ready to pull off, that's when Dr. Nicholas and the cops arrived. Did you ever get the medication you had asked for? No, sir. So the aide, who clearly believed Elvis had overdosed, told Mr. Jones that Dr. Nick would collect the medication Elvis had been taking. It's clear from a review of the Memphis Police Department records that Dr. Nick never turned over anything, and in fact told the police virtually nothing about Elvis's drug problem. Quite the contrary. The records indicate Dr. Nick made false statements to the police. He told them that Elvis had taken some medication, 2 Valiums and 1 other pill, in the hours preceding the death. From the testimony of the eyewitnesses, from the analysis of Elvis's blood and body, and from the list of drugs dispensed the day before he died, we know now Dr. Nick's statements were false. After the body was taken to Baptist Hospital, Dan Warlick, an investigator for the medical examiner's office, went to the Presley estate. His first stop was the bedroom suite, which Warlick discovered to his displeasure had been totally cleaned up, with the exception of an empty syringe cartridge. In the bathroom, Warlick found another syringe and a black doctor's bag, but the bag was empty. We're uncertain of what happened to whatever medication was kept in the bathroom, but we do have certain circumstantial facts. We know now, for instance, that Dr. Nicopolis returned to the bathroom after the body had been removed. And this advertisement appeared in a Memphis newspaper shortly after our first program on this subject aired last September. Someone was offering one of Elvis's last prescription bottles for sale. A check of the record shows the prescription was issued the day before Elvis died. We've spoken with the people who placed that ad. Their names are Randy and Amy McCord of Memphis. They refused to appear on camera and also refused to permit us to photograph the empty bottle. Amy McCord has told the district attorney that the bottle had been given to her by Elaine Nicopolis, Dr. Nick's daughter. The McCords told us that Miss Nicopolis removed the bottle from her father's medical bag shortly after Elvis died. The McCords have offered it for sale for $1,000. Dr. Nicopolis was at least less than candid with Dan Warlick, the investigator from the medical examiner's office. In sworn testimony given in a lawsuit brought by 2020 producer Charles Thompson, Warlick testified Nicopolis never informed him of the drugs he was prescribing to Elvis Presley. Likewise, the medical examiner, Dr. Jerry T. Francisco, testified that Dr. Nick never advised him of Presley's use and misuse of drugs. Nor did Nicopolis ever inform any of the doctors who were performing the autopsy. The net effect of his omissions, leading everyone away from the fact of Elvis Presley's drug addiction and from his own conduct in prescribing those drugs. And there's more about a death certificate. ABC News has learned that there was a second death certificate involved in the Elvis Presley case. Just 2 weeks after Elvis died, but almost 2 months before the autopsy on his body was completed, his doctor, Dr. Nicopolis, attempted to bypass the work being done by the autopsy team at the Baptist Memorial Hospital. Dr. Nick filed his own version of the death certificate. There was apparently an attempt by Dr. Nick to ensure that whatever the final autopsy results revealed, the cause of death would not be listed as drug abuse. This is a copy of the death certificate submitted by Dr. Nicopolis, while this is the actual death certificate submitted 2 months later by Dr. Jerry T. Francisco. On Tuesday, the 18th of October, 1977, at about 2 in the afternoon, there was a meeting at Graceland. The doctors who had performed the autopsy presented the 40-page report to Elvis's father, Vernon Presley. Attending the meeting were Dr. Eric Muirhead, Chief of Pathology at Baptist Hospital, Dr. Harold Sexton, his assistant, Maurice Elliott, Vice President of the hospital, Dr. Jerry T. Francisco, the Shelby County Medical Examiner, Mrs. Robert Kopp, Elvis's personal nurse and longtime friend, and Sandy Miller, Vernon's fiancée. Dr. Muirhead presided. ABC News has learned that Dr. Muirhead informed Mr. Presley that his son died from the interaction of the drugs in his system. According to sworn testimony given by Maurice Elliott, Dr. Francisco at the time stated he was in general agreement with that conclusion. But 3 days later, Dr. Francisco would tell the world a much different story. The cause of death has been ascribed to hypertensive heart disease and coronary artery heart disease as a contributory factor. Dr. Francisco has for the last 6 months refused our repeated requests for an interview. He did, however, grant an interview to Joan Draghi. Joan is a reporter for WHBQ, that's the ABC affiliate station in Memphis. Your opinion is that Elvis did not die of drugs. That's correct. Given another doctor, however, he might come up with a different conclusion. Absolutely. Given those different opinions and disagreements, some disagreements between other doctors,
objection to reopening the Elvis case? Well, there's nothing to reopen. The charges against Dr. Nikopoulos have absolutely nothing to do with the cause of Elvis's death. There's no relationship. So despite the original autopsy findings, and despite the new information derived from this and other investigations, medical examiner Francisco continues to insist, first, that drugs played no role in Elvis Presley's death, and that secondly, there is no new information that would cause Dr. Francisco to reconsider his official opinion. Because of the technical nature of this case, 2020 has retained the services of Dr. John Fiegel. Currently the deputy medical examiner in Atlanta, Dr. Fiegel has 20 years' experience in investigating suspicious deaths. How do you characterize Dr. Francisco's decision that the fact that Elvis Presley received 196 prescriptions for over 12,000 pills was not relevant to the cause of death? Well, I would have to disagree. I think that it is relevant and probably very significant. Would you, if you were the medical examiner on this case, reopen this case? I would open it this very afternoon if that were something I just learned. Dr. Francisco's continued insistence that Elvis Presley died of a heart attack and his continued refusal to reopen the investigation are perhaps based on one of two considerations. Either the medical examiner made an innocent mistake but now refuses to correct it, or he may intentionally have tried to cover up the real reason Elvis Presley died. Some of the evidence we have accumulated supports at least the possibility of a cover-up. Item. The press release issued by Dr. Francisco shortly after the meeting with Vernon Presley at Graceland. In it, Dr. Francisco tells of consulting two outside toxicologists. He goes on to say that one of the two reported there was no evidence that the drugs in Elvis's body caused or made any significant contribution to his death. We have subsequently identified that toxicologist. His name is Dr. Brian Finkel of the University of Utah. Dr. Finkel told us that based on the limited information Francisco provided him at the time, he was unable to form any opinion on the cause of death. He told us also that he so informed Dr. Francisco. The other outside expert mentioned in the press release was subsequently identified by us as Dr. Robert Blanke of the Medical College of Virginia. He was said to have told Francisco that the drugs found in the body individually did not represent an overdose. That was true, as far as it went. But what Dr. Francisco neglected to include in his press release was that Dr. Blanke went on to say that the drugs taken together were in fact consistent with a drug death. Dr. Blanke gave me a letter which he wrote to Dr. Francisco shortly after that press release was made public. And in that letter, Dr. Blanke says, in part, however, without hesitation, I believe that all of these drugs combined at the levels described would be consistent with a drug death, even with tolerance to some, and so stated to you. Now, back to back, those two statements are not consistent, and the press release is at least less than candid. Because so many people have been at least less than candid, there has never been a definitive official investigation of the Elvis Presley death, and of the people and the practices which may have been in part responsible. The hearing to determine whether Dr. Nick will lose his license to practice medicine is scheduled to begin in Memphis on January 14. The criminal investigation of Dr. Nick remains ongoing. Bem, e agora a seguir a parte áudio propriamente dita, o audiobook, iniciando o 6º capítulo, e Dr. Nick vai contar todos os bastidores do que aconteceu com ele em relação a essa matéria. O Rei e Dr. Nick. Capítulo 6. Cão em uma caçada. Durante os 2 anos seguintes à morte de Elvis, eu me acomodei de volta ao lado mais são da vida, onde eu sentia a falta da minha família, amigos, pacientes e a comunidade da igreja mais do que eu podia perceber. Eu tinha outro paciente famoso que me dava muito trabalho. O drama envolvido em cuidar dele impediu que meu trabalho caísse na categoria rotina. Enquanto isso, Dick Grob completou as investigações que Vernon Presley havia solicitado sobre certos mistérios em torno da morte de Elvis. A informação não era bonita. Uma dica, telefonada para o escritório em Graceland, alertou Dick sobre Jim Kirk, um homem de Memphis que estava conectado de forma duvidosa
ao National Enquirer. Kirk estava discutindo uma entrevista com Ginger Alden sobre Elvis desde antes de ela receber seu muito debatido anel de noivado. Tendo conversado com ela em várias ocasiões, Kirk reconheceu a voz distinta de Ginger quando, de acordo com Kirk, ela ligou por volta de 1h30 da tarde, em 16 de agosto de 1977, dizendo a ele para ficar de olho na mansão. Kirk ligou para a sede do tabloide na Flórida e disse que tinha uma dica sobre uma grande história de Elvis, e Ginger ligou de volta por volta das 2h30 da tarde. Kirk afirmou, e havia muito barulho ao fundo. Desta vez, ela se identificou como Ginger Alden. Ela disse, não posso falar muito. Elvis está morto. Ah, e pensei que você gostaria de saber. O National Enquirer enviou uma equipe para Memphis antes do anúncio da morte de Elvis, às 4 horas daquela tarde, conseguindo assim a manchete da principal notícia do país. A parte mais difícil de aceitar foi a versão de Kirk de um debate sobre a taxa que o National Enquirer concordou em pagar a Ginger por uma entrevista exclusiva no dia seguinte ao funeral de Elvis. O preço do leilão teria subido para $110 mil, mas foi derrubado para $35 mil quando Ginger não honrou seu acordo de exclusividade. Jim Kirk também havia fornecido a Dick informações valiosas sobre Dave Stanley, no dia em que ele não apareceu no horário para o serviço. Kirk disse que tentou falar com Dave por telefone em Graceland para confirmar o telefonema de Ginger sobre a morte de Elvis, mas não conseguiu falar com ele. Kirk havia comprovado, sem saber, que Dave não estava presente em Graceland durante a emergência, como ele alegou que estava. Ninguém na casa conseguiu localizar Dave lá durante o período crítico. Dick tinha um bom relacionamento com Dave e o convenceu a dar seu relato sobre o paradeiro dos meninos Stanley em 16 de agosto de 1977, dia em que Elvis morreu. Rick Stanley deveria estar de serviço até o meio-dia, quando Dave o substituiria. Rick pediu a Al e Jim para cobrir seu turno para que ele pudesse ir ao encontro. Nenhum deles quis fazer isso. Dave finalmente concordou em substituí-lo. Dave apareceu depois que Rick deixou Graceland, por volta das 2 horas da manhã. A empregada confirmou o horário, lembrando que Dave tinha um convidado com ele, e eles jogaram sinuca lá embaixo. Então Dave disse que mudou de ideia sobre substituir Rick, porque ele não queria ser explorado para fazer algo e ficar preso pelo resto da noite em Graceland. Dave alegou que deixou Graceland por volta das 4h15 da manhã. O gerente noturno do motel Howard Johnson, na rua de Graceland, disse que Dave chegou lá antes das 4h30 da manhã. Dave admitiu ter passado a noite com seu par, bebendo cerveja, tomando pílulas, fazendo sexo e desmaiando. Ele acordou por volta do meio-dia em 16 de agosto, tomou um banho, se divertiu e chegou a Graceland por volta das 14h30. Ele dirigiu até os fundos da casa, onde ouviu que Elvis estava morto. Então ele saiu em seu carro. Várias pessoas disseram que Dave estava chorando. Eu o matei. Eu o matei. Que foi o que eles contaram a Vernon, que o deixou desconfiado. Dave foi direto para o motel para dar a notícia ao irmão. Rick estava dormindo profundamente no Howard Johnson quando Dave chegou. Rick encontrou sua namorada depois de deixar Graceland e, segundo ela admitiu, eles passaram a noite bebendo e se drogando até desfalecer. Sua companheira disse que Rick permaneceu no quarto desde que chegou. O gerente da noite confirmou sua declaração. A namorada de Rick disse que eles acordaram com Dave batendo na porta por volta das 14h30. Quando Rick atendeu,
Dave disse que Elvis estava morto. Ela disse que ambos pareciam assustados e Rick a alertou para esquecer tudo sobre a noite, as drogas e tudo mais. Depois que fiquei a par dos detalhes da investigação de Dick Grob, que os rumores que eu tinha ouvido sobre a possibilidade de Dave ter dado um golpe fatal de karatê em Elvis na manhã em que ele morreu, eram apenas mais um dos contos sem noção que surgiram após a tragédia. Ninguém em Graceland foi capaz de colocar Dave na suíte do quarto, onde ele alegou ter estado antes, durante ou depois da morte de Elvis. Com o passar do tempo, a controvérsia sobre a causa da morte de Elvis desapareceu. Eu pensei que tudo o que poderia ser dito sobre a maneira como ele morreu já havia sido dito. Os fãs ainda amavam Elvis, não importa o que fosse dito sobre ele. Eles se concentraram mais em aproveitar os frutos de seus trabalhos criativos do que em como ele morreu. Muitos amigos de Elvis e familiares começaram a escrever relatos de sua vida com Elvis. O público inconstante parecia estar se movendo para outras preocupações. As circunstâncias que cercaram a morte de Elvis eram notícia velha no verão de 1979. Ou assim eu pensava. O pai de Elvis, Vernon Presley, faleceu em 26 de junho de 1979 no Batista Memorial Hospital, devido à doença cardíaca que o atormentou nos últimos 4 anos de sua vida. A sala de estar de Graceland e a sala de música adjacente realizaram seu funeral. O Meditation Garden recebeu seu corpo. Aqueles de nós que o conheciam melhor entendiam que ele estava onde queria estar, com seu filho Elvis e sua esposa Gladys. O círculo familiar estava completo. Vernon tinha sido o executor do espólio de Elvis, junto com o National Bank of Commerce, que assumiu conforme especificado no testamento de Elvis. A maioria das pessoas antecipou que a leitura do último testamento de Vernon nomearia Priscilla co-executora do banco NBC, já que ela era a mãe de Lisa Marie, a única filha e única herdeira de Elvis, tinha apenas 11 anos na época. A cidade de Memphis ainda estava discutindo várias maneiras de homenagear Elvis. Ela havia expressado interesse em comprar Graceland e convertê-la em um museu. O espólio valia mais de $500 mil, uma quantia consideravelmente grande naquela época, e a cidade calculou que poderia tornar o museu autossustentável, cobrando uma taxa de entrada e vendendo memorabilia. 2 meses após a autópsia de Elvis, as conversas diminuíram quando os jornais locais sugeriram que sua morte estava relacionada às drogas. A maior preocupação após a morte de Vernon era o que aconteceria com Graceland. Em 10 de agosto de 1979, a rede ABC News processou o Dr. Jerry Francisco, legista do condado de Shelby, e Hugh W. Stanton Jr., promotor público do condado de Shelby, buscando a divulgação do relatório da autópsia de Elvis, alegando que era um registro público, aparentemente agindo como uma defensora do direito do público de saber. A ABC havia se tornado um cão em uma caçada. Um produtor da ABC havia me contatado anteriormente solicitando uma entrevista sobre a morte de Elvis, mas eu recusei porque não tinha autoridade oficial para falar em nome de ninguém. A ABC foi até o Dr. Francisco e solicitou que ele liberasse o relatório da autópsia de Elvis para eles. Quando ele lhes disse que não tinha, eles recorreram à justiça. A notificação me pegou de surpresa. Eu pensei que a controvérsia sobre o relatório da autópsia de Elvis já havia sido resolvida há muito tempo. Não foi bem assim. Aquele processo me depôs e exigiu que eu trouxesse para o depoimento todos os documentos em minha posse relacionados à morte de Elvis. A ABC deve ter pensado que eu tinha uma cópia do relatório da autópsia de Elvis.
Como eu não tinha, eles tiveram que se contentar com o que eu tinha. A carta simples do Dr. Thomas Chesney, escrita em nome dos patologistas batistas. A equipe da ABC interpretou aquela carta como prova de que Elvis não havia morrido de um ataque cardíaco. Não provou nada disso no que me diz respeito. O processo permitiu que a ABC depusesse o Dr. Eric Muirhead, chefe de patologia do Batista, e o Dr. Harold Sexton, um de seus assistentes, além do Dr. Francisco e eu. Finalmente fui incluído na discussão. O tribunal nos disse que éramos livres para discutir os eventos da morte de Elvis, mas não tínhamos permissão para revelar nenhuma informação médica ou técnica incluída na autópsia. Essa informação, é claro, era o que a ABC estava tentando obter. Apesar do processo, tudo o que a ABC havia adquirido era minha carta do Dr. Chesney e o artigo de jornal com os resultados da autópsia vazados contidos no relatório toxicológico do Bioscience. Estava claro que o processo da rede não iria render as informações que a rede estava buscando. Estava ainda mais claro que o espólio de Presley, que possuía o relatório, não iria disponibilizá-lo a eles. Outra via tinha que ser encontrada para obter o valioso relatório de autópsia. Talvez, de alguma forma suspeita suficiente, pudesse ser lançada sobre a maneira como Elvis morreu para que a divulgação das informações detalhando sua morte tivesse que vir à tona. Essa parecia ser a melhor chance deles. Se a ABC pudesse forçar o legista a mudar sua decisão de morte por causas naturais, ou criar suspeita suficiente de que a decisão do legista estava errada e a conclusão dos patologistas estava certa, então a cobiçada autópsia teria que vir à tona para que o conflito pudesse ser resolvido. A verdade, como eles a consideravam, seria conhecida. O relatório da autópsia tinha que ser tornado público. A ABC mergulhou na investigação da morte em Graceland, depondo Dan Warleck, o investigador-chefe na cena da morte. Warleck compartilhou que ele tentou dar ao Dr. Francisco e ao Dr. Muirhead seu relatório sobre a cena do crime antes da autópsia começar, mas que nenhum deles estava tão interessado no que ele havia encontrado, supondo que cada um estava concentrado no trabalho que tinha pela frente na época. A ABC aparentemente interpretou a observação de Warleck como se o Dr. Francisco tivesse ignorado a informação, em vez de possivelmente significar que ele tinha ouvido tanto sobre ela quanto precisava saber. Por natureza e por profissão, um clínico geral que é um diagnosticador trabalha como a lente de uma câmera. Nós vemos os pacientes em closes extremos, ampliando pequenos sinais que eles podem não ter notado sobre si mesmos, para nos dar uma nova perspectiva sobre sua saúde. As ações e reações dos pacientes frequentemente fornecem pistas vitais para uma doença misteriosa escondida dentro deles. Os diagnosticadores também estão criticamente sintonizados com traços mentais e emocionais, sinais de apreensão, irritabilidade, histeria, comportamento egocêntrico, etc. O diagnóstico é um mistério investigativo que eu amo. Quando eu era aluno da Vanderbilt Medical School, fiz uma aula de diagnóstico físico com o Dr. Rudolf Kampmeier, um dos professores mais respeitados em sua área. Ele lia as pessoas na sala de aula de cima a baixo e chegava a todos os tipos de diagnósticos apenas pela observação. Ele nos dava tarefas como escolher uma pessoa que estava conosco no elevador, diagnosticá-la e, então, relatar à classe como havíamos chegado ao nosso diagnóstico. Até hoje continuo praticando a arte. É uma boa maneira de utilizar o tempo em vez de preocupar com coisas que não se pode controlar. Às vezes, meus instintos aguçados mudam automaticamente para overdrive.
foi o que aconteceu em um dia de setembro de 1979, quando, sem suspeitar, abri a porta de uma sala de exames no meio da manhã movimentada, cheia de pacientes doentes. Um grupo de homens, arrastando os pés com luzes acesas, veio correndo pelo corredor para me confrontar. A equipe estava obviamente acostumada a emboscar cidadãos desavisados com câmera na mão. Mais cedo, eu tinha dito ao repórter que estava ocupado com pacientes e não tinha tempo para conversar. O homem impertinente que agora liderava o bando correu para fora para pegar sua equipe e então entrou pela porta que Barbara Klein, minha recepcionista de confiança, costumava usar para me localizar. O homem de cabeça espessa, com um nome confuso que Bárbara tinha esquecido no meio da situação enervante, me disse que poderíamos sentar e discutir o que ele tinha a dizer, ou ele continuaria a me pressionar. Bárbara se lembrava claramente de suas palavras. Não haverá surpresas. E você pode aprovar o que você disser se fizermos uma reunião. Em um esforço para restaurar a sanidade do consultório e para que outros médicos pudessem cuidar de seus pacientes, levei a equipe para meu pequeno consultório, de um tamanho de um closet em uma casa contemporânea. Havia 2 produtores típicos, o correspondente com um bigode espesso e 2 técnicos com cara de envergonhados, todos murchos devido ao calor sufocante de Memphis. As apresentações foram breves, longas o suficiente para que eu pudesse ouvir seus títulos impressionantes da ABC TV 2020 e que alguns deles eram de fora de Nova York. Concluí que esses eram os caras que haviam entrado com o processo contra o Dr. Francisco, pelo qual eu havia deposto. Na ocasião eu já havia emitido minha opinião e não planejava dar a eles mais do meu tempo. Eu tinha evitado esses caras com sucesso por semanas e estava perturbado por estar nessa situação. A equipe estava rondando o estacionamento atrás do nosso prédio de escritórios como vendedores de carros, jogando moedas para o próximo cliente vulnerável. Era deixar a situação seguir seu curso ou prendê-los por vadiagem em propriedade privada. Eu deveria ter exercido a última opção. O técnico de áudio caiu no chão, tirou a alça de seu pesado gravador do ombro, prendeu o microfone na minha gravata e ajustou os botões do seu deck de áudio para se adequarem aos seus fones de ouvido. O ansioso cinegrafista assentiu que estava pronto para gravar. O jovem e magro correspondente se jogou na cadeira do outro lado da mesa, enquanto cada um dos seus associados se agachou no chão de cada lado dele. Como a cortesia profissional estava ausente, não me disseram o propósito da entrevista. Posso chamá-lo de Dr. Nick? Perguntou o correspondente. Um começo tão humilde, pensei, para um homem que parecia não se curvar a ninguém. Em seguida, ele perguntou como Elvis e eu nos conhecemos. Os produtores sorriram. De onde eu estava sentado, era obviamente 5 contra 1. Eu me senti como um animal preso, prestes a ser enfiado em uma gaiola. Ele fez mais algumas perguntas, então, em pouco tempo, estávamos lá. Em que ponto do seu relacionamento o cantor começou a ter um problema com drogas? Não senti que precisava responder a essa pergunta e disse-lhe: não vou discutir isso por razões óbvias. É confidencial e pessoal. A equipe que estava na minha frente observava atentamente minhas reações. Parecia que eles consideravam cada pergunta como um ponto marcado para sua equipe. Eles estavam, obviamente, focando mais em minhas reações do que em minhas respostas. Você já aconselhou Elvis a não usar drogas? Ele perguntou. Que insulto, pensei. A atitude do repórter era muito combativa para mim e não apreciei a direção que a entrevista estava tomando. Afinal, pensei, que direito essas pessoas têm de me desafiar desse jeito diante das câmeras? Quando o repórter viu que eu estava prestes a terminar a entrevista,
Ele mudou de assunto e perguntou educadamente sobre meu relacionamento com Elvis. A pergunta era apropriada. Eu respondi. Então o repórter da ABC perguntou se minha dependência financeira de Elvis havia afetado meu julgamento médico. Pensei, do que diabos ele está falando? De que dependência financeira? Eu nunca fui financeiramente dependente de Elvis, retruquei. Não é verdade que você devia a Elvis mais de $200.000 pela sua casa e várias dezenas de milhares de dólares a mais em vários outros empréstimos? Não, comecei a esclarecer a declaração, explicando que o empréstimo da casa era um acordo comercial com Elvis que eu estava pagando mensalmente. Então, parei. Como eu financiei minha casa não era um assunto para discussão na televisão nacional. Eu não tinha ideia sobre os outros empréstimos dos quais ele estava falando. Isso é uma perda ridícula do meu tempo, pensei, preparando-me para acabar com as bobagens da equipe de televisão. Então o repórter levantou uma pasta de papel pardo, tamanho ofício, como um advogado de tribunal se preparando para seu momento. Ahá! E disse: os registros indicam que, especialmente no último ano de sua vida, você prescreveu certos medicamentos para Elvis Presley em quantidades extraordinariamente grandes. Por quê? Minha resposta foi tão direta e honesta quanto pude fazer na época. Eu não posso comentar sobre isso e não acredito que seja verdade. Eu estava pensando, do que ele está falando? Certos medicamentos? Quantidades extraordinariamente grandes? O último ano de sua vida? Se alguma coisa, eu estava prescrevendo muito menos medicamentos para Elvis naquela época. Então, em seu melhor jeito, é hora do show, o correspondente anunciou entusiasticamente. Bem, os registros que temos, doutor, e direi isso o mais gentilmente possível, indicam que de 20 de janeiro de 1977 até 16 de agosto de 1977, o dia em que ele morreu, você prescreveu para Elvis Presley, e as prescrições são todas assinadas por você, mais de 5.000 narcóticos e ou anfetaminas da tabela 2. Tabela 2. Drogas, substâncias ou produtos químicos da tabela 2 são definidos como drogas com alto potencial de abuso, com uso potencialmente levando à dependência psicológica ou física grave. Essas drogas também são consideradas perigosas. Alguns exemplos de drogas da tabela 2 são produtos combinados com menos de 15 mg de hidrocodona por unidade de dosagem, Vicodin, cocaína, metanfetamina, metadona, hidromorfona, Dilaud, meperidina, demerol, oxicodona, fentanil, dexedrine, Adderall e Ritalin. Isso dá algo como 25 por dia. Eu esperava que ele se levantasse da cadeira a qualquer momento para uma dança da vitória. Não acredito nisso, respondi. Ele perguntou se eu precisava refrescar minha memória ou se eu negava. Eu nego. Então ele fez uma pausa dramática e, no tom de um juiz autoritário, disse: faça uma declaração tão inequívoca quanto possível, então, doutor. Achei que estava fazendo exatamente isso. Não tenho mais nada a dizer, eu disse. Você nega que prescreveu grandes quantidades de narcóticos para Elvis Presley no último ano de sua vida? A saber. O que é esse negócio de a saber? Eu me perguntei enquanto ele começava a passar os números dos comprimidos novamente. Não tenho nenhum comentário, eu disse. Então ele começou a rolar por uma lista de nomes de medicamentos e continuou falando mais rápido e mais alto,
como uma arma disparando rapidamente uma rodada de munição mortal. Ele perguntou se eu me lembrava de ter prescrito uma receita de Dilaudid para Elvis no dia em que ele morreu. Qual foi a razão para isso? Ele queria saber. Dilaudid não era um analgésico narcótico extremamente forte? Aparentemente, alguma pesquisa foi feita. Eu poderia ter entregado a ele o Physician's Desk Reference e mostrado que Dilaudid é para dor moderada a severa, que as pílulas de 4 mg que eu havia prescrito podem ser tomadas a cada 4 a 6 horas, que Dilaudid também vem em pílulas de 8 mg que eu escolhi não prescrever. Por fim, o elegante correspondente admitiu que não era médico, mas que sua opinião era que eu poderia ter prescrito uma gama completa de analgésicos, começando com aspirina, para um tratamento mais apropriado para a dor de dente que Elvis disse ter. A essa altura, o repórter estava completamente agitado. Era hora de parar, mas ele simplesmente não desistia. Ele era como um bulldog puxando uma corda. Ele continuou implacavelmente e perguntou sobre as 600 pílulas que ele disse que eu havia prescrito para Elvis um dia antes dele morrer. Isso não é verdade, retruquei. Ele continuou pressionando cada vez mais forte. Imaginei que ele estava caminhando para o grande finale de Perry Mason, onde o acusado se levanta e grita: "Sim, eu sou o culpado, eu o matei." "Deixe-me fazer uma declaração", eu disse. "Ainda tenho muito trabalho a fazer e, no que me diz respeito, a entrevista está encerrada." Ele queria uma resposta final enquanto eu removia meu microfone. "Você tem algum arrependimento?" "Sem arrependimentos", respondi. "Não me arrependo de ser médico e amigo de Elvis Presley, se é isso que ele quis dizer. Eu tinha muitos arrependimentos de falar com a equipe do 2020 e seu líder arrogante. Aquela entrevista provaria ser meu batismo de fogo para os futuros assentos quentes que eu ocuparia. Meus esforços para acomodar o correspondente se tornaram a base para uma história que me batizaria de figura pública, retirando meus direitos da sexta emenda como cidadão privado. A mídia, eu compreendi, poderia ter me catapultado para esse papel mesmo sem minha permissão, mas, pelo menos, eu não teria fornecido a corda que me estrangulou. Final da primeira parte do capítulo 6. Bem, meus amigos, eu volto com mais desta história. Elvis para sempre.